Boa noite. Agora não é nem boa noite, né? Boa tarde ainda. Vai ser boa noite durante a aula, tá legal? É, Vamos aqui começar nossa aula, o nosso encontro aqui para falar sobre o capítulo 12. Os dois últimos encontros, que foram os capítulos 10 e 11, foi para trabalhar a ideia de divisão proporcional e depois no último foi expressões algébricas, tá? Esses dois já estão online para vocês conseguem reassistir esses encontros, tá tudo bem? E na semana que vem, eu já vou adiantando, na semana que vem eu não vou dar conteúdo novo. Na semana que vem vai ser uma semana para ajuste de conteúdo. Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar três questões do capítulo 10, que está na apostila de vocês, três questões do capítulo 11 e três questões do capítulo 12. 9 questões. Eu vou escolher as questões, avisar vocês quais são, e na semana que vem eu resolvo as 9, 3 de cada capítulo. Eu não vou só dar para vocês o gabarito, mas vou explicar cada uma das questões. Eu só vou escolher questões do Enem, tá certo? Então, se vocês, quando estiverem fazendo a questão, sentir dificuldade, voltem às aulas, revejam os vídeos e vê se consegue desenvolver alguma coisa. E ver se consegue avançar com a matéria. E aproveitem a aula semana que vem para tirar qualquer tipo de dúvida. Dúvida do tipo, professor, eu senti dificuldade em como começar. Aí tragam as dúvidas para mim, porque eu vou ter, vamos botar assim, dicas e soluções para como se comportar em prova para conseguir ter um bom desempenho. Tá legal? Então, vamos trabalhar hoje capítulo 12 e na semana que vem vai ser uma semana para trabalhar exercício. Tá legal? Então, vamos iniciar aqui a brincadeira. Esse capítulo 12, o tema dele é um tema de equações do primeiro grau. Na teoria, a gente já está usando isso, a gente já está mexendo em equações do primeiro grau, tá? Então hoje eu vou formalizar para vocês e começar a colocar como isso acontece em prova. Nesse slide aqui tem 4 questões do Enem de equações do primeiro grau, tá? Deixa eu só aceitar aqui quem pediu para participar e vamos lá? De cara, aqui já tem 2 exemplos, tá? Eu vou resolver aqui esses dois. Eu vou explicar para vocês basicamente o que é uma equação do primeiro grau, tá? Então, olha aqui no quadro aqui. Uma equação do primeiro grau, ela é uma expressão matemática que tem uma letra. Ou seja, aula passada, capítulo 11, o assunto foi expressões algébricas, não é isso? É uma expressão matemática que tem uma letra. Só que na equação do primeiro grau, além de ter essa letra, eu tenho uma igualdade. Equação tem que ter 2 elementos. Equação tem que ter uma incógnita e tem que ter uma igualdade, tá? Se tiver uma incógnita e tiver uma igualdade, pronto, é uma equação do primeiro grau. Então, para ser uma equação do primeiro grau, tem que possuir uma incógnita e tem que possuir uma igualdade. Se tiver essas duas coisas, eu chamo de equação do primeiro grau. Então aqui, olha, na letra A, eu tenho aqui uma incógnita, que é a minha letra X, e aqui eu tenho uma igualdade. Aqui eu tenho uma equação do primeiro grau. E a ideia da equação do primeiro grau é o seguinte, é uma situação, é um problema onde um dos elementos é desconhecido. Eu não sei o valor desse elemento, tá? Então, como é que eu faço? Para encontrar o valor desse elemento, ou seja, qual é o valor que transforma essa minha conta em uma verdade? Eu faço aqui algumas operações. Esse sinal de igual aqui, ó, ele vai funcionar como se fosse uma balança, aonde o lado esquerdo e o lado direito pesam a mesma coisa, tá? Então, o peso de 4x mais 2 é exatamente igual ao peso do 14. Os dois valem a mesma coisa, tá? Então, o que eu posso fazer aqui? Eu quero encontrar o x. Se eu quero encontrar o x, eu tenho que me livrar de todo mundo que não é x aqui. Então, todo mundo que não é x tem que ir para o outro lado, tá? Então, de cara, eu vou escrever aqui 4x. Só que agora esse mais 2 que está aqui, olha, esse mais 2, eu vou jogar ele para o outro lado. E quando eu jogo algum número para o outro lado da igualdade, a operação dele muda. Como assim a operação muda? Se fosse uma conta de soma, ela vai virar subtração. Se for uma conta de subtração, ela vira soma. Se for uma conta de multiplicação, vira divisão.
E se for uma conta de divisão, vira multiplicação. A operação muda para a operação inversa. Então aqui o 14 continua e esse mais 2 passa para cá, menos 2. Certo? Então aqui eu vou ter 4x é igual a 14 menos 2, vai dar 12. E por fim, eu não quero o valor de 4x, eu quero o valor de um x só. Então o que eu faço? Aqui a operação é multiplicação. Então a multiplicação ela vai para o outro lado em forma de divisão. Então o x, olha, é igual a 12 dividido para 4. X é igual a 3, tá? Aí você vai e pensa, o que significa o x valer 3? O x valer 3 significa que o x, sendo 3, é o valor que a minha equação se torna uma verdade. Olha aqui para cima. Imagine que o x aqui em cima, aqui, olha, ele vale 3. Então aqui ficaria 4 vezes 3, que é 12, e 12 mais 2 é 14. O único número que faz essa equação ser uma verdade é o 3. O 3 é a solução da minha equação, tá? Se eu colocar um valor acima do 3, vai dar errado. O lado esquerdo vai ficar maior do que o direito. E se eu colocar um valor menor do que o 3, também vai dar errado. O lado esquerdo vai ficar menor do que o direito, tá? Então, 3 é a minha solução. O 3 é o número que a equação vira uma verdade. E agora aqui na letra B. A letra B parece mais complexa, mas não é, tá? Aqui, olha, eu tenho que verificar quem é que tem letra, ou seja, quem é que é algébrico, né? E quem é que não tem. Aí, quem é que não tem aqui? Quem é que não é algébrico? Quem é que é numérico aqui? É esse 7 que está aqui em cima e o 15 que está aqui. Então, o que eu vou fazer? Todo mundo que é x, eu vou manter em um dos lados, que em geral a gente usa a esquerda, mas pode ser qualquer lado. Eu vou manter quem tem x na esquerda e quem não tem, eu vou ir para a direita. Então, olha, esse 7, ele vai para o lado de lá, certo? E esse x aqui, eu passo para o lado de cá. Então, vamos lá. O 5x permanece. O 7 não permanece porque ele vai para o outro lado. O menos 2x permanece. Esse mais x passa para o outro lado, menos x. O 15 permanece na direita. E agora o 7 que estava na esquerda, eu passo para a direita, troca o sinal dele. Então eu tenho que fazer isso para organizar a minha equação do primeiro grau. Agora que eu já organizei, eu posso resolver, olha. 5x menos 2x dá 3x. 3x menos x dá 2x. E aqui na direita, olha, 15 menos 7, isso daqui vai dar 8. Então a conta termina, x é igual a 8 dividido para 2, x é igual a 4. Então nessa letra B, o 4 é o valor que transforma ela em uma verdade. Tudo bem? Se eu pegar o número 4 e colocar no lugar do x na equação, vai dar certo, tanto na esquerda quanto na direita. Tá? Então, é isso que se resolve. Eu tenho que isolar o x. Isolar o x aqui é o objetivo. Não estou falando nenhuma novidade, porque a gente já está usando isso há um tempo. Em outras questões, em outros capítulos, geralmente o final da conta vira uma equação. Tá? Então, o que a gente vai ver aqui hoje? Principalmente como é que se aplica em prova. Tá? Só que essa parte que eu estou falando aqui agora, que é a parte de operação, tem uma parada ainda que é importante falar com vocês. E se a minha equação for essa? Tem aluno que bate o olho para cá e já fica meio desesperado, né? Já fala, ah, meu Deus do céu, isso aqui é uma fração, não sei trabalhar com fração. Sabe sim, trabalhar com fração a gente sabe, só que não é tão comum, a gente não usa o tempo inteiro. Então a gente fica meio desconfortável, mas dá para trabalhar tranquilamente com fração aqui, tá? Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa que eu faço é encontrar o MMC entre os denominadores. Como aqui é só o 3 e o 2, eu vou encontrar o MMC de 3 e 2. É só colocar o 3 e o 2 aqui, olha, e ir dividindo por eles, ó. Por 2 vai dar 3 e 1, por 3 vai dar 1 e 1. Ó, então é 6, ó. O MMC é 6. Aí como que a gente faz? 6 dividido para 3, olha, é 2. 6 dividido para 2 é 3 e 6 dividido para 2 é 3. E agora que entra a mágica da minha equação. Se não fosse uma equação, se fosse uma expressão algébrica, a linha de baixo seria com uma fração ainda, mas uma fração com o MMC6.
Mas como aqui é uma equação, eu posso ignorar o denominador, porque teria denominador tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Então, como teria o denominador dos dois lados, eu posso cortar um com o outro. Então, basicamente, depois que eu faço o MMC, a minha conta não é mais uma conta com fração. É só fazer assim, olha. 2 vezes x é 2x. Agora é 3 vezes isso aqui, hein? Cuidado. 3 vezes x é 3x. 3 vezes 1 é 3, tá? Agora do lado de cá, mesmo esquema. 3 vezes 2x é 6x. E 3 vezes 4 é 12, se eu não me engano. Tá aqui. Certo? Agora, eu vou fazer uma coisa que vai ter alunos se coçando, dando agonia nele. Eu vou fazer o seguinte. Eu falei agora há pouco que o x precisa ficar sozinho. Só que ele não é obrigatório a ficar na esquerda. O x pode ficar sozinho na direita. E é exatamente o que eu vou fazer. Eu vou deixar o x na direita. Por quê? Repara que o lado esquerdo tem 2x e 3x, que dá 5. E o lado direito tem 6x. Então, tem mais quantidade do lado direito. Se tem mais quantidade do lado direito, então faz mais sentido manter o x na direita, tá? Então, como é que vai ficar a conta? Vai ficar assim, ó. Esse aqui que é x, eu jogo ele pro lado de cá. Esse aqui que é x, também. Eu jogo ele pro lado de cá. Certo? E aquele ali que é 12... Esse aqui que é 12, eu jogo ele pro lado de cá. É isso que eu vou fazer. Então, eu vou manter o x na direita. Professor, eu posso manter ele na esquerda? Pode. Pode manter na esquerda. Só que ele ia ficar negativo. Aí tem que multiplicar por menos 1. Então, você vai ter mais processo. Mas pode, vai dar certo também. Tá? Então, aqui, olha. O 3 mantém. O 12 mudou de lado, vira menos 12. E agora aqui na direita, o 6x eu já tinha, aí eu passei para cá o menos 2 e passei para cá agora menos 3x. Então, olha, 3 menos 12 dá menos 9. E agora aqui, olha, 6 menos 2 dá 4, 4 menos 3 dá 1. Vai dar o x sozinho. E a minha conta terminou aqui, ó. O x aqui vale menos 9. Essa é a minha solução. Então, depois que eu faço o MMC, a minha conta deixa de ser fração. Ela vira uma equação com uma única linha, tá? Mas o princípio é o mesmo. Eu tenho que conseguir isolar o x. Se eu conseguir isolar o x, não tem mais nenhuma outra conta que me impeça de fazer o resultado, tá? Tá tudo bonitinho. Agora vamos lá. Em prova do Enem, cai assim a questão? Nesse formato? Não, não cai. Na verdade, eu aprendo a equação para resolver problemas. E como são esses problemas? Aqui, olha, eu tenho um exemplo. Essa aqui não é questão de prova, não é do Enem, não está na apostila, tá? Isso aqui é uma situação. Eu quero explicar como que equação funciona usando uma situação que a gente consiga entender. Não é uma situação genérica, é um problema que pode acontecer, tá? Então, ó pra cá. Eu fui em uma loja, eu comprei 2 canetas para quadro branco, que eu fui dar aula, né? Eu cheguei no local, não tinha caneta, fui comprar numa lojinha. Encontrei uma barraquinha, comprei 2 canetas, as 2 iguais. E comprei um apagador. Cheguei no caixa e paguei 13 reais. Quanto custou cada um? Caneta e o apagador. Só com isso que eu falei. Eu falei que a compra foi 13 reais. Quanto custou cada uma? A gente não sabe, né? Vocês não sabem, vocês não trabalham na loja. Então, eu preciso de mais informações. Aí a questão fala, ó, eu esqueci o valor pago nas canetas. Não sei quanto foi pago nas canetas. Mas eu lembro que o apagador foi 5. Pense um pouquinho aí. Não precisa escrever e nem dar a resposta, só pensa. Eu fui na loja, gastei 13 reais, 2 canetas e um apagador. O apagador foi 5. Então, quanto que foi as canetas? Né? Como a questão ela tem números pequenos, eu tenho certeza, vocês já até sabem qual é a resposta. Só que essa situação que está aqui, eu consigo escrever ela como se fosse uma equação. Ou seja, usando letra e usando igualdade. E ficaria assim, ó. E agora eu vou explicar por que uma equação é uma equação. Olha pra cá.
Isso aqui é um problema. Eu quero encontrar aqui. Aí vem a pergunta, qual foi o preço pago na caneta? Qual foi o preço da caneta? Então, tem algo que eu não sei. Eu não sei o preço da caneta. Esse valor que eu não sei é o que eu chamo de X. É o que eu chamo da incógnita. Então, eu quero saber quanto custou a caneta. Mas para saber quanto que custou, eu tenho que ter informações. E a questão me dá informação. Ela fala que a compra custou R$ 13 e o apagador custou 5. Por isso que eu escrevi a equação assim, olha, duas canetas, que eu não sei o preço, então eu chamo de X, mais o apagador é a minha compra inteira. O apagador custou R$ 5, a minha compra inteira custou 13. Lembra que eu falei que o igual é como se fosse uma balança? Agora é mais fácil de enxergar. Duas canetas mais um apagador vale a mesma coisa que R$ 13. Ou seja, R$ 13 aqui, olha, se tornou R$ 13 aqui se tornou o resultado da minha igualdade. Então, o preço de duas canetas e um apagador, ou seja, o peso de duas canetas e um apagador foi 13. Então, olha aqui, eu vou tentar dar uma ilustrada aqui. O problema é que meu nível de desenho não é muito bom não, mas deixa eu aceitar aqui mais uma pessoa. Vamos lá. Ó pra cá. Eu vou tentar ilustrar aqui. Eu fui numa loja, eu comprei. Caraca, alto nível essa caneta aqui. Eu comprei duas canetas. Caraca, olha só. Alto nível meu desenho. Eu comprei duas canetas, mais um apagador. Tá aqui. Mais um apagador. E eu paguei nisso aqui R$ 13. Tá aqui. Essa igualdade funciona como uma balança. O lado esquerdo tem o mesmo peso do lado direito. O lado esquerdo tem o mesmo valor do lado direito. Ou seja, duas canetas mais um apagador equivalem a R$ 13. Tá? Aí eu quero saber o preço da caneta. Bom, o apagador não é mais mistério. O apagador vale R$ 5. Certo? Para quem pensou e já sabe a resposta, vocês sabem que a resposta é R$ 4. A caneta custa 4 cada uma. 4 para cá, 4 para cá. Por que você quer 4? Porque é o único valor que eu posso colocar aqui que vai dar 13, né? 4 somado com 4 dá 8, 8 somado com 5, 13. Se a caneta for mais barata do que 4, a conta não dá 13, vai ficar menos. E se a caneta for mais cara do que 4, a conta também não vai dar 13, vai dar mais, tá? Mas como que eu resolvo isso com matemática? Primeiro, escrevo a equação, que é o que está ali, né? 2x mais 5 igual a 13, e agora eu isolo x. Para quem respondeu de cabeça, como que vocês fizeram? Lembrem do processo que vocês usaram. Quem fez de cabeça, pegou o 13 e falou, vou subtrair o 5. Eu vou tirar da conta o apagador. Se eu pegar 13 e tirar o 5, dá 8. O 8 é o dinheiro gasto nas canetas. Gastei R$ 8 com a caneta. Mas como foram duas canetas, cada uma custou 4. Agora que você viu como é que funciona a sua conta na cabeça, você vai ver que aqui no papel é muito parecido. Quando eu pego o 5 e jogo para o outro lado, eu estou fazendo o mesmo que vocês. Eu estou retirando da conta o apagador. Eu estou fazendo o apagador sair da conta. Então, o que vai sobrar? Vai sobrar 2x igual a 8. O apagador saiu. Tá? E agora que eu sei que o apagador saiu, o que sobrou? Sobraram duas canetas, mas eu não quero duas canetas, eu quero uma só. Então, eu vou pegar esse 8 e eu vou dividir por 2. Ou seja, x é igual a 4. Cada caneta custou R$ 4. Tá vendo? É para isso que funciona a equação do primeiro grau. É pegar um problema, é pegar uma situação e conseguir resolver ela usando ferramentas matemáticas. Tá? Tá aqui, esse exemplo, ele era um exemplo bem tranquilo, mas eu coloquei ele aqui para mostrar como que funciona. E agora você entende melhor qual é a ideia de uma equação. Por que eu jogo um valor para o outro lado e ele troca a operação dele? Quando eu peguei o 5 e joguei para o outro lado, eu estou apenas falando, tirem o valor do apagador da conta, para sobrar só as canetas. Tudo bem? Então, essa foi a parte inicial. Deixa eu aceitar aqui mais uma pessoa. Tá? Essa daqui foi a parte inicial da aula, onde a gente
entende como funciona a equação, tá? Aí aqui já tem mais um problema e eu quero deixar esse problema para vocês, tá certo? Mas eu não vou deixar um tempo grande para a questão não, porque isso aqui é bem tranquilo. Eu vou marcar 3 minutos e com 3 minutos eu começo a resolver. Mas eu quero que vocês pensem num problema também, igual aquele que eu fiz das canetas. Pensa nesse daí, tá? Em 2 minutos eu começo a resolver. Vamos lá, galera. Opa, já tem respostas aqui. Tá pedindo quem? Do filho ou do pai? Deixa eu abrir aqui. Se for o do filho, acho que tá certo. Calcule essas idades. Ah, tá. Então, quer as duas, né? Então, o 15 já é uma das respostas. Vamos lá? Então, olha aqui. Aqui tem um problema. Obviamente, tipo assim, eu não gosto muito desse tipo de problema não, tá? Por quê? Quando você lê uma questão dessa, a idade do pai é o triplo da idade do filho. Calcule as idades. O que tu pensa? Pra quê? Né? O pai sabe a idade dele, o filho também. Né? É um tipo de questão que tu fica perguntando, por que eu tenho que resolver isso daqui, cara? Pelo amor de Deus. Igual aquele tipo de questão que é assim, olha, um neto perguntou ao seu avô, avô, quantos anos o senhor tem? Aí ele responde, o triplo da sua idade somado com a idade que eu tinha quando você tinha tal idade, da tal... Cara, eu nunca mais iria na casa desse avô na minha vida, sabe? O cara não sabe responder igual gente. Então, esse tipo de problema eu não gosto muito. Só que ele serve para entender como é que funciona a mecânica, tá? Para funcionar a mecânica, serve. Mas para você ver a utilidade de uma equação, eu preciso de um problema mais, vamos botar assim, mais inteligentes, mais elaborados. E aqui eu tenho os do Enem. E tem questões do Enem que são muito maneiras, tá? Então, vamos primeiro resolver esse daqui e depois a gente ataca as do Enem, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, eu falei que equação tem que ter uma incógnita e tem que ter uma igualdade, certo? Quando eu faço a leitura, tu percebe que tem duas coisas que eu não sei. Eu não sei a idade do pai e nem a idade do filho. Só que eu não preciso chamar o filho de X e o pai de Y, eu não preciso. Porque a questão fala que a idade do pai é o triplo da idade do filho. Então, uma idade está relacionada com a outra. Uma idade está ligada com a outra. Se eu souber uma idade, eu automaticamente sei a outra. Exemplo, o filho tem 10 anos. O pai tem o triplo, tem 30. Né? O pai tem 60 anos. Como o pai é o triplo, o filho teria 20. Né? Então as duas idades estão ligadas uma com a outra. Então eu consigo usar a mesma letra para as duas. Agora vem o meu conselho, que eu acho que eu já dei em outros vídeos, mas é sempre bom reforçar. Usem a letra sempre no valor menor. Então é muito melhor chamar o filho de X do que o pai de X. E eu vou mostrar aqui o porquê. Olha pra cá. Vou ver aqui, olha. Pai e filho. Imagina que alguém fala assim, pô, o pai, eu não sei o pai, né? O pai é X, né? A ideia do pai é X, tem maior cara de ser X. Beleza. Aí a questão fala, o pai é o triplo do filho, então o filho é mais novo. Óbvio que o filho é mais novo que o pai, mas vocês entenderam a ideia. O valor do filho é menor. O pai é 3 vezes maior, então o filho teria que ser X sobre 3. E eu não quero trabalhar com fração e eu tenho certeza que vocês também não querem, né? Então, para evitar isso, a gente coloca a letra no menor. Quando eu coloco a letra no menor, isso aqui tudo se evita. Então, olha, eu vou primeiro apagar isso daqui e eu vou refazer aqui a brincadeira, tá? Chamem o menor de X. Então, o filho que vai ser X. O pai tem uma idade que é igual ao triplo da idade do filho. Então, pai vale 3x. A questão fala que os dois juntos têm 60 anos. Cara, isso aqui é a minha igualdade, sabe? Eu tenho que ter uma igualdade. Se a questão não fala que os dois juntos têm 60, eu não sei o que fazer. Tipo, beleza, o filho tem x e o pai tem 3x. E aí? Faço o que com isso? Então, esse valor é a minha igualdade. Então, é pra cá. Se eu pegar a idade do pai e somar com a idade do filho,
Isso daqui tem que dar 60 anos. Ou seja, se eu pegar o 3x e somar com x, vai dar 60. Então, olha, 3x com x vai dar 4x igual a 60. X é igual a 60 dividido para 4, x é igual a 15, que responderam corretamente na conta. Agora vamos ver a pergunta. Calcule essas idades. Então ele quer as duas idades, não só do filho, ele quer do pai também. Então o que eu faço aqui? Eu vou escrever ali do lado. Deixa eu só trocar de cor aqui. Vamos lá? Como a idade do filho vale x, a idade do filho é 15 anos. Mas o pai é 3x, então o pai é 45 anos. Coisa importante, bate com gabarito? 45 anos somado com 15 anos dá 60? Se a resposta for sim, está resolvido. E eu tenho certeza que está certo, sabe? Porque os meus valores batem com o enunciado. Eu não preciso ficar preocupando se eu acertei ou não, qual é o gabarito, tá certo. Não tem como não ser isso aqui. Tá tudo bem? Então, tá resolvido, acabamos. Isso aqui foi só um aquecimento, né? Então, aqui já é uma que eu preciso de um pouquinho mais de raciocínio, tá? Essa questão não tá na apostila de vocês, tá? Eu separei 4 questões, 2 não estão e 2 estão. Então, essa daqui não tá na apostila de vocês. Eu quero que vocês façam uma lida com bastante calma nela. Ela não é uma questão difícil. E depois que vocês acabarem a leitura, eu vou e tento resolver. Eu vou marcar aqui um tempinho para vocês e podem tentar fazer, galera. Vamos lá, galera, vamos lá. Tempo encerrado. Antes de começar a questão, só para deixar claro aqui, eu tenho certeza, quando eu passei o slide, tipo assim, olha só, olha a diferença. Eu tava nesse. Quando eu passei para esse aqui e vocês viram uma página inteira de texto, bate até uma tristeza, tipo assim, meu Deus, tem que ler isso aqui mesmo. Não precisava de um texto inteiro para essa questão. O Enem faz muito disso. Cara, tudo isso aqui, olha, até aqui, não precisa isso aqui para questão, sabe? Não precisa. Esse texto aqui está aqui só para contextualizar, para deixar a questão mais complexa e coisas do tipo. A gente não precisa desse texto. A pergunta é só a parte de baixo, tá? Então, olha só. Um atleta da modalidade salto triplo. Essa frase é importante, tá? Salto triplo. Então, ele vai dar 3 saltos. Isso aqui é importante, porque se eu não souber quantos saltos são, eu não faço a questão, tá? Então, olha, modalidade de salto triplo. Tá aqui. Depois de estudar os seus movimentos, percebeu que do segundo salto em relação ao primeiro, o alcance diminuía 1,2. E do terceiro para o segundo, o alcance diminuía 1,5. Querendo atingir a meta de 17,4 nessa prova, né? O primeiro salto teria que estar entre o quê? Certo? Então, essa daqui que é a ideia. Então, o salto mais longo dele é o último, certo? Ele percebeu que o primeiro salto estava 1,2 abaixo do segundo. E ele percebeu que o terceiro salto estava 1,5 abaixo. Calma aí. O primeiro salto está 1,2 abaixo do segundo e o terceiro salto está 1,5 abaixo do... E o segundo está 1,5 abaixo do terceiro. Só para não tentar confundir vocês aqui mais, é o seguinte, ó. O primeiro salto dele é esse daqui, aí o segundo é um pouco maior e o terceiro é um pouco maior, tá? Ele percebeu que quando comparava o primeiro dele com o segundo dele, tinha caído 1,2. E quando ele comparava o segundo com o terceiro, tinha caído 1,5. É basicamente isso, tá? Então, eu tô correndo. Eu dei o primeiro salto, dei o segundo, dei o terceiro. O terceiro vai ser o maior de todos, né? O terceiro é o maior. Já peguei impulso, já dei umas saltadas, então tô um pouco mais empolgado aí com meus saltos. Eu consigo chegar mais longe.
Então, vamos lá? Cadê? Aí a questão fala, ele quer alcançar, cadê? 17,4, ou seja, daqui até aqui tem que dar 17,4. Então, o primeiro salto dele tem que ser quanto? Certo? É basicamente isso daqui. Então, vamos começar a fazer a brincadeira então. Vai ser basicamente o seguinte, ó. Eu tenho aqui o primeiro salto, eu tenho aqui o segundo salto, eu tenho aqui o terceiro salto, e a minha meta eu quero que seja 17,4. É isso daqui. Se eu não peguei nenhum valor errado, certo? Então, agora eu tenho que montar essa pequena expressãozinha aqui, tá certo? Só... Ih, calma aí, eu tô falando ao contrário com vocês. Deixa eu apagar aqui, ó. Ocorre o contrário, e não o que eu falei aqui. O que acontece aqui é o contrário, é um salto triplo. Ele percebeu que do segundo para o primeiro diminuía 1,2. Então o primeiro é o maior, aí o segundo é um pouco menor e o terceiro é o menor de todos, tá? Então o primeiro salto é o maior deles, né? E não o último é o maior. Só que a ideia permanece igual. O total aqui tem que dar 17,4. E aqui é o primeiro salto, aqui é o segundo salto e aqui é o terceiro salto, tá? A ideia permanece, só a interpretação que é o contrário. Porque eu fui ler aqui melhor aqui, olha. Cadê? Do segundo para o primeiro, o alcance diminuía 1,2. Então, o alcance foi diminuindo. Cada salto que ele dava, ele diminuiu o alcance, tá? Então, desculpem por ter feito a leitura ao contrário. E vamos resolver aqui agora. No primeiro salto, ele saltou X. Por que X? Porque eu não sei quanto que foi, é X. Aí, no segundo, o alcance caía a 1,2. Então vai ser X menos 1,2. E no terceiro salto, o alcance diminuía mais 1,5. Então vai ser X menos 1,2 menos 1,5. Então, o primeiro salto, que é o maior deles, somado com o segundo salto, que é um pouco menor, e somado com o terceiro salto, que é o menor de todos, isso aqui tudo tem que dar 17,4. E agora, o que eu faço? Virou uma equação. É só resolver essa equação. E a equação vai ser x somado com x menos 1,2 somado com x menos 1,2 com 1,5 dá 2,7. Tá aqui. Agora é só dar uma organizada, né? Olha, x mais x mais x dá 3x aqui. Menos 1,2 com menos 2,7 dá menos 3,9. Vamos lá? E agora, para poder fechar isso daqui? Esse menos 3,9 passa para o outro lado somando. Então, olha, 3x é igual a 17,4 somado com 3,9. Certo? Então agora eu vou resolver aqui do lado. (3x) é igual a 17,4 com 3,9 dá 21,3. E o x vai ser igual a 21,3 dividido para 3. Então, olha, é só dividir agora. 21 dividido para 3 é 7. E aqui, olha, 3 dividido para 3 é 1. Então, o primeiro salto dele tem que ser 7,1. Porque, olha só, se o primeiro salto for 7,1, o segundo salto vai ter um alcance menor, né? Menor 1,2. Então, vai ser 5,9 aqui.
O terceiro salto vai ter um alcance menor ainda, vai ter um alcance menor 1,5. Então vai ser aqui, olha, menos 1,5, 4,4. Se eu der um salto de 7,1 somado com um salto de 5,9 e somado com um salto de 4,4, vai dar 17,4 aqui. Tá vendo? É uma equação do primeiro grau, só que é uma equação disfarçado dentro de um enunciado, tá? Então, a pessoa tem que ler com atenção. Eu fiz a primeira leitura aqui e eu li de forma desatenta. Depois que eu fui montar, quando eu ia escrever, eu falei, não dá gabarito. Quando eu fui montar mentalmente, usando a ideia que a primeira é curta, a segunda é maior e a terceira é maior, quando eu fui resolver, eu falei, cara, não dá gabarito. Aí eu fui bater aqui o olho aqui, aí eu li que eu estava lendo errado, tá? Então o primeiro é o maior salto e não o menor. Resultado, 7,1, então tem que ser um valor entre 7 e 8. Tá aqui, letra D. Bom, vamos para a próxima então? Essa daqui também não está na apostila de vocês, tá certo? Eu quero que vocês façam uma leitura com calma dela, porque eu quero que vocês usem exatamente o que a questão está dando. Não tentem fazer essa questão aqui. É isso. Não tentem fazer a questão aqui de uma maneira que use dados que não tem aqui no problema, tá? Eu quero que vocês usem apenas o que está aqui. Então, leitura com calma. Eu vou marcar aqui o tempo. Podem tentar fazer a questão. Vamos lá, galera? Tempo encerradinho aqui. E eu vou tentar deixar essa questão aqui um pouco mais organizado. Porque quando você bate o olho nela, você pode ficar muito perdido, tem muita informação aqui. E geralmente, quando eu vejo o aluno errando a questão, é porque ele tenta fazer o valor total do que foi gasto com a festa. E se você for ver, a questão não te dá o valor total. O único valor que ela te dá são esses 510 aqui, olha, tá? Só esses. Então, por que eu tô com essa cor aqui, cara? Eu quero vermelhinho, calma aí. Sai daqui. Pronto, agora eu tô com vermelhinho. Agora sim. A única coisa que eu tenho aqui são os 510. Então, vamos pensar aqui um pouquinho. Eu vou primeiro expor a questão para vocês como se fosse uma situação de verdade. Essa questão aqui é uma questão inteligente, não é igual aquela do pai e do filho, não. Essa questão aqui é uma questão maneira. Ó, um grupo de 50 pessoas faz um orçamento para uma festa. Ele seria dividido em cotas iguais. Essa era a ideia. Eu tinha uma festa, 50 pessoas, e eu vou dividir igualmente. Verificou-se ao final que para arcar com todas as despesas, estava faltando R$510. Né? Faltava ainda R$510. Cara, eles podiam pegar esses R$510 e dividir de novo entre os 50 e cada um pagaria um valor a mais, né? Só que aí o que eles fizeram? Eles colocaram 5 pessoas no grupo, porque seriam 5 pessoas para colocar mais dinheiro, ficaria mais fácil, tá? E o que foi acertado foi o seguinte, o dinheiro total, o valor total vai ser dividido entre as 55 pessoas. As 50 que estavam no começo e as 5 que entraram depois, tá? Quem não havia contribuído ia pagar a sua parte. Agora, aquelas 50 pessoas que já tinham pago a parte delas, tiveram que contribuir com mais 7. Então, pensa aqui um pouquinho comigo. Imagina que tudo isso aqui é festa, ó. Tudo isso aqui é festa. E eu tenho 50 pessoas. Cara, as 50 pessoas conseguiram pagar isso aqui. Aí ficou faltando essa parte aqui, olha. Essa parte aqui é a parte que vale 510. E como é que eu fiz para poder pagar essa parte aqui? Eu chamei mais 5 pessoas. Essas 5 pessoas pagaram o valor inteiro e todas as outras pagaram R$7 a mais. Entende? Então esse dinheiro foi pago como? As 5 pessoas pagaram o valor inteiro e as 50 que já tinham pago essa parte que eu pintei de vermelho
contribuíram com mais 7 e fechou a conta. Então, como é que eu vou resolver isso daqui? Esses 510 reais aqui foram pagos em 2 vezes. Teve a parte das 50 pessoas e teve a parte das 5 pessoas novas. A questão fala que as 50 pessoas, cada uma pagou o quê? Pagou R$7. Então, essas 50 pessoas aqui, elas pagaram 50 vezes 7. Certo? E as 5 pessoas novas pagaram o valor cheio, o valor que seria o valor, vamos botar assim, o valor completo. As 50 pessoas, eles não pagaram o valor completo porque já tinham pago uma pedação já. Então, para complementar a 7. Então, as 5 pessoas pagaram um valor cheio. E isso tudo aqui dá o 510. Então, eu vou resolver a conta aqui agora. Olha, 50 vezes 7 dá 350. 350 somado com 5x é igual a 510. 5x é igual a 510 menos 350. 5x é igual a 160. X é igual a 160 dividido para 5. Isso daqui dá 32. Então, o que significa esse 32? O 32 significa o valor cheio, tá? 32 significa o valor cheio. Então, olha, vamos ver qual é a pergunta, né? Qual é a pergunta? De acordo com as informações, qual é o valor da cota calculada para as 55? Já tem a resposta. Eu achei que a pergunta ia ser o que era antes, né? Eu já tenho qual é a resposta. O 32 já é a solução. Eu vou tentar explicar. Com as 50 pessoas, deixa eu mudar de cor aqui para não confundir. Ó, com as 50 pessoas, a ideia era pagar R$25 para cada. Como é que eu sei que é R$25? É porque é o 32 menos o 7, né? Cada uma pagou R$25. 50 pessoas pagaram R$25. Se você multiplicar 50 pessoas vezes R$25, vai dar 1.250. Então, eles conseguiram juntar 1.250. Só que eles viram que estava faltando ainda 510. Então, chamaram mais 5 pessoas. Então, a conta inteira foi para 55 pessoas. Com 55 pessoas, a conta foi de 32 para cada. Tá? Por que eu sei que é 32? Porque esse X aqui, olha, é o 32. E essa galera aqui, os 50, pagaram só 7. Por quê? É os 25 que eles tinham antes, mais os 7, para poder completar 32, tá? Então, tá aqui, bonitinho, a minha conta. O valor que cada uma das 55 pessoas pagaram equivale a R$32. O valor que eu encontrei já é direto à resolução. R$32. Tá aqui. Então, R$32 é a letra D e tá feito. Certo? E agora que eu vou... Calma aí, eu quero fazer mais uma coisinha aqui ainda. Eu quero fazer mais uma coisinha. Eu quero ter certeza que a questão ficou clara. Vamos ver aqui. Isso é uma festa? É uma festa. Essa festa, sabe quanto ela custava? Ela custava 1.760. É o valor dela. Como é que eu sei que é isso daqui?
Eu vou explicar o porquê. É porque eu descobri aqui atrás que cada pessoa contribuiu com R$ 25 originalmente. Na verdade, eu descobri que as 55 contribuíram com R$ 32. Então, quando não tinha 55 e tinha 50, as 50 pessoas contribuíram com R$ 25, tá? Porque é R$ 7 a menos. Aí, pensa aqui comigo aqui, ó. Olha pra cá, vê como é que vai dar certinho. 50 pessoas contribuindo com R$ 25 dá 1.250. Cara, para chegar no valor da festa, tá faltando ainda R$ 510, tá? Se eu pegar a festa e subtrair o valor que já está arrecadado, dá R$ 510, tá? Agora vamos lá. Agora que eu tenho 55 pessoas, cada uma contribuiu com 32. Olha pra cá como é que vai dar certinho. 55 pessoas, cada uma contribuindo com 32. Ó, 2 vezes 5 é 10. 2 vezes 5 é 10, com mais um dá 11. 3 vezes 5 é 15. 3 vezes 5 é 15, com mais um é 16. Podem somar. Vai dar 0,671. Vai dar certinho o preço da festa, tá? Então, tudo bateu, tudo funciona aqui bonitinho. E a chave é essa maneira que eu dividi aqui. O valor que as 50 pessoas iam pagar e o valor que as 5 pessoas que entraram na roda agora pagaram de fato. Tá legal? E vamos para a nossa última questãozinha aqui. Essa questão já tem na apostila de vocês. É a página 42, é a questão 7, tá? Eu vou marcar um tempinho para ela e depois eu corrijo com calma aqui do lado, tá? Faça uma leitura com calma, não precisa olhar a apostila, a pergunta está aí no quadro, tá? Tentem fazer e veja qual é o gabarito. Ela não é uma questão difícil, ela também é do Enem. Aqui fala qual é o ano dela. Fala 2014, tá? É do Enem 2014, tentem fazer. Tempinho correndo, podem tentar fazer. Vamos lá, galera, vamos lá? Resolver a questãozinha, fechar a aula, para dar tempo de vocês beberem uma água, esvairar a mente, porque tem mais uma aula depois, né? Vocês vão ter mais uma aula depois da minha, se eu não me engano. Então, vamos fechar aqui e vamos fechar a gravação, tá? Aí eu vou tentar correr com essa daqui. Eu atrasei muito a última de colocar online, só que na semana que vem vai ser uma aula só de exercício. Eu vou indicar para vocês quais serão eles, tá? Eu vou indicar com antecedência. Mas eu quero que essa aula fique online para ficar com as 3 online, pô, para vocês conseguirem revisar no final de semana, ver o vídeo de novo e coisa do tipo, tá? Então, vamos aqui resolver. Vamos fazer aqui a nossa última questão. Eu tenho sim. Vamos lá. Vamos primeiro fazer uma leitura aqui com calma para poder entender o que está acontecendo, tá? Qual é a cor que está aqui? Está vermelho ou não? Está vermelho. Então vamos lá. Aqui tem uma tabela de preço com conta. A questão é bem clara. Ela fala que como é que calculo o valor da minha conta? Eu pego o valor do quilowatt-hora, multiplico pelo meu consumo, e depois eu somo um impostozinho aqui, ó, que é o COSIP, ou COSIP, não sei, é um imposto, né? Aí a questão dá a tabelinha com o preço do imposto. Para quem consome até 80 kWh, é isento, não paga nada. Para quem consome entre 80 e 100, paga R$2 aqui, olha, de COSIP. Para quem consome entre 100 e 140, paga R$3. Para quem consome entre 140 e 200, paga R$4,50, tá certo? Tá aqui. Aí a questão fala, ó, suponha que em uma residência, todo mês, o consumo seja de 150 kWh, ou seja, já está no último degrau, tá vendo? A pessoa já se encontra aqui, ó. A pessoa já se encontra aqui. 150 kWh. O valor do quilowatt-hora é 50 centavos, tá? E qual é o objetivo dele? É deixar a conta dele 10% mais barata, tá? Então, vamos lá? Vamos fazer aqui bonitinho? Fui para trás. Aqui.
Então, eu vou botar aqui no quadro o valor da minha conta atual. Como é que funciona? Eu vou pegar os 150 kWh e eu vou multiplicar pelos 50 centavos, que é o valor de cada kWh. E depois eu vou somar com o imposto, que é 4,50. Então, olha, 150 vezes 50 centavos dá R$ 75. Isso daqui vai dar R$ 79,50. Eu não sei porque isso aqui apaga, faz esse rabisco aqui. Pronto. Certo? Então, esse é o valor atual da conta. R$ 79,50, tá? A questão fala que essa pessoa, ele quer economizar 10%, ele quer reduzir 10%. Então, eu tenho que saber o seguinte, quanto que ele precisa economizar, tá certo? Eu quero saber o seguinte, eu consigo reduzir essa conta para quanto, né? Então, olha, 10% é igual a, é só pegar a vírgula e andar com a vírgula aqui. 10% é igual a 7,95, tá? Então, esse cara, ele quer economizar na conta dele R$ 7,95. Então, ele quer que a conta dele seja R$ 79,50 menos 7,95. Ele quer reduzir 10%. Então ele quer reduzir R$ 7,95. Então a conta reduzida dele, ele quer que se torne, deixa eu ver aqui, 55, aqui, 71. Tá aqui, ó. R$ 71,55, tá certo? Agora vem a parte importante que vocês não podem se esquecer. Ele já está na última faixa de preço, na última. Ele já está com 150 kW, então ele fica naquela faixa que o imposto é 4,50. Se ele reduzir a conta dele, ele vai reduzir também a faixa. Então, se ele reduzir a conta dele, ele vem parar aqui. Então, na hora de fazer a conta, você precisa lembrar disso e lembrar que ele vai abaixar o consumo. Então, automaticamente, se ele vai abaixar o consumo, ele vai ficar na faixa que custa R$3, tá? E como é que eu sei disso? Primeiro, eu tenho que fazer uma estimativa. E se você olhar as alternativas, olha, ficam a maioria delas fica entre 100 e 140. Só tem uma aqui que continua na última faixa. Mas, cara, não tem como esse cara reduzir R$ 7,95 e permanecer na última faixa. Não tem como, tá? Porque, olha, se ele está com 143, ele só reduziu, sei lá, 7 kW. 7 kW dá 3,50. Não tem como ele reduzir 10% e permanecer na última faixa. Se ele vai reduzir, ele vai para a faixa mais barata. E a faixa mais barata custa R$3 o imposto. Então, olha a minha conta, olha aqui a minha equação. X kWh vezes 50 centavos somado com R$3 de imposto é igual a 71,55. É isso. Então, olha, 0,50x é igual a 71,55 menos R$3, que é o imposto. Eu vou retirar o imposto aqui. Então, olha, 0,50x é igual a, subtrai aqui, isso aqui vai dar 68. E agora eu vou dar uma dica de ouro para vocês. Cara, 50 centavos, pelo amor de Deus, cara, eu não quero calcular com conta com 50 centavos, não. Então, como é que eu faço 50 centavos virar R$1 inteiro? É só você multiplicar essa conta por 2. Se você multiplicar essa conta por 2, aí o seu 50 centavos vira R$1. Então, olha pra cá.
corzinha vermelha de novo. 50 centavos vezes 2 vai dar R$1, né? Então, R$1 é X. E 68,55 vezes 2 é só fazer essa multiplicação. É só pegar 68,55 e fazer vezes 2. É muito mais fácil multiplicar alguma coisa por 2 do que dividir por 50 centavos, sabe? É só pegar esse cara e dobrar esse cara. Isso aqui vai dar 137,1 se eu pegar esse valor e multiplicar por 2. Aí quando eu volto, olha pra cá, 137,1, letra C. E tá aqui. Eu poderia pegar os 50 centavos e passar dividindo? Poderia fazer isso. Só que eu achei mais fácil multiplicar a minha conta por 2, porque aí os 50 centavos virariam R$1, tá? A minha conta perderia o valor com vírgula. E tá feita a questãozinha 137,1. Então, a questão número 7 da página 42 da apostila de vocês dá 137,1. Tudo bem? Então, quando eu conseguir editar essa aula e colocá-la online, eu aviso no grupo para vocês e eu vou avisar quais são as questões para a aula da semana que vem, tá? Então, quais serão as aulas do nosso encontro do dia 27/5. Então, eu vou fechar esse mês com vocês fazendo o apanhado dos últimos encontros. E eu vou tentar fazer isso sempre. Dar algumas aulas e eu pego uma para trabalhar exercício. Geralmente de Enem e de UERJ. Se for um tema que na UERJ é muito importante, eu coloco a UERJ. Como aqui ainda estamos na parte mais básica, né? Razão, proporção, regra de 3 e coisa e tal, o Enem acaba sendo a nossa fonte primária de questões. Tá certo? Então, galera, a nossa aula fica por aqui. Eu acho que é 7 horas, às 7 em ponto aqui agora, tá? Então, semana que vem, a gente vai estar aqui corrigindo exercício e qualquer dúvida que vocês tiverem sobre os exercícios, falem durante a aula que a gente tenta tirar todas as dúvidas, tudo bem? Então, até semana que vem e a gente fica aqui de novo, tá? Tchau, gente. Cara, tem sim. Qual é a parte que tu quer explicação? Que eu explico de novo. Escreve aí, qual é o problema? Ou tu já saiu da chamada? Não? Tu tá aqui ainda, cara. Me responde aí. Explico. Vou colocar mais uma tela do slide. Aí eu explico. Ih, já tem. Vou pegar uma questão. Vou pegar um exemplo nada a ver, tá? Eu vou explicar com outra coisa. Imagina o seguinte, eu falo pra você, ó, eu abri minha carteira, tem um monte de moedas de 50 centavos, um monte, não sei quanto, tem um monte de moedas de 50 centavos e 4 moedas de R$1. Um monte de moedas de 50 centavos e 4 moedas de R$1. Então, vou escrever. Um monte de moedas de 50 centavos mais 4 moedas de R$1. No total, tenho R$20. Quantas são de 50? Ó, essa questão aqui não é um desafio, tá? É só para poder explicar. É fácil fazer isso. Quer ver? Pensa. Eu tenho R$20, mas 4 são moedas de R$1. Então, se eu pego esses R$20 e tiro as moedas de R$1, sobra 16. Quantas moedas de 50 eu preciso para ter R$16? 32 moedas. Então esse cara tem 32 moedas de 50 centavos. Porque 32 moedas de 50 formam R$16.
somado com 4 moedas de R$1, vai dar R$20. Então, o gabarito é 32. Por que eu estou falando gabarito antes de fazer a conta? É porque eu vou fazer a conta de duas formas diferentes, tá? E para isso eu vou até usar duas cores diferentes. Eu vou primeiro montar a equação base aqui. Olha aqui a equação base. Eu tenho X moedas de 50 centavos, mais 4 moedas de R$1. E no total eu tenho R$20. Certo? Então aqui eu tenho 0,50x mais 4 igual a 20. Joga o 4 para o outro lado. 0,50x é igual a 20 menos o 4. 0,50x é igual a 16. O que você poderia fazer? Você poderia fazer a conta assim mesmo, tá? Como assim que você poderia fazer a conta assim mesmo? Deixa eu abrir aqui mais slides em branco, porque eu não quero confundir a explicação. Ó, eu tenho 0,50x mais 16. Você poderia dividir direto. 0,50x é igual a 16. X é igual a 16 dividido para 0,50. E divide isso daqui. Como é que eu faço a divisão? É assim, olha. Tu vai armar 16 dividido para 0,50. Tá? É assim que você vai armar. Só que para poder fazer a conta, o número de casas decimais tem que estar igualzinha. Se aqui tem duas casas, aqui também tem que ter duas casas, tá vendo? Tem que ser duas casas em um, duas casas em outro. Agora que está igualado, olha o que você pode fazer. Apaga a vírgula. Pronto. Agora tu quer dividir 1.600 para 50. Então vamos dividir aqui? Vamos lá. 160 para 50 dá 3 e sobra 10. 100 para 50 dá 2 e acabou a conta. 32. Lembra que eu falei que a resposta era 32? Tá feito. Mas qual foi a dica que eu dei para vocês naquela outra questão? Eu tinha 0,50x igual a 16. Eu não quero dividir a minha conta por 0,50, cara. Então o que eu posso fazer? Multiplica a conta por 2. Por quê? Quanto que vale 50 centavos vezes 2? 50 centavos vezes 2 vira R$1. Então isso aqui, olha, é R$1 vezes x. E quanto que vale 16 vezes 2? 32. X é igual a 32. Agora compara essa conta com essa daqui. Então, como eu vi os 50 centavos, eu multipliquei por 2 para sumir com a vírgula. Entende? Se eu multiplico por 2, os 50 centavos viraria R$1 e eu sumiria com a vírgula. Ficou claro agora? Ah, então, beleza então. Então, agora sim eu me despeço e agora sim a aula termina, tá? Para quem saiu antes, eu vou deixar esse pedacinho no final da aula, consegue ver o finalzinho, tá? Esse aqui é tipo uma cena pós-crédito, tá? Então, galera, abração, até semana que vem.